Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fih, nessa quinta temporada, e hoje o meu convidado é o Pedro Dalto, que inclusive foi uma sugestão de um seguidor aí do nosso podcast. Traz o Pedro de novo, vamos conversar a respeito sobre as mudanças que ocorreram desde o nosso último bate-papo. Pedro, seja muito bem-vindo novamente a esse podcast. É sempre um prazer estar conversando contigo. Gostaria que você se apresentasse ainda para quem ainda não te conhece ou quer conhecer um pouquinho mais, né, do SPXS11, ele que é o gestor do fundo. Seja bem-vindo, Pedro. Pô, primeiro, André, obrigado pelo convite aí, obrigado por esse seu seguidor aí que sugeriu. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Falar de setor imobiliário para mim é a minha cachaça, né? Então eu adoro. Então vai ser um bate-papo bem interessante aqui. Já faz um tempinho, né, efetivamente, que a gente falou e de lá para cá muita coisa mudou. Então tem bastante coisa para falar. Com toda certeza, Pedro. Olha, realmente é inimaginável as voltas que deram, né? Inclusive, inclusive não, mas principalmente, né, em 2024, né? A perspectiva era totalmente positiva, terminou totalmente negativa. Pensaram, não, 2025 vai começar positivo, já caiu tudo negativo, né? Até estávamos comentando, né, Pedro? Agora está um pouco quieto, né? E isso assusta a gente, né? Porque qual será a próxima, né? O próximo bafafá da vez? Mas, Pedro, gostaria então que você falasse um pouquinho aí do SPX S11, né? Também da casa SPX Capital, para o pessoal ficar um pouquinho a par tanto do fundo quanto da casa. Tá, não, poxa, acabei esquecendo de me apresentar, né? Eu toco a vertical imobiliária aqui dentro da SPX. A gente tem 4 anos aqui tocando esse negócio, temos mais ou menos uns 2.300, 2.400 de ativos sobre gestão. Temos 5 fundos, a maior parte deles fechado, e tem o SPXS que é aberto, que é o mais conhecido pelo público em geral, porque é o fundo que está mais disponível para investir. A SPX é uma casa que já existe há 15 anos, uma casa que ela é focada bastante em macroeconomia, né? Então, hoje são 61 bi de ativos sob gestão. Tem ações, tem crédito, tem macro, tem private equity, e tem na nossa parte também a nossa vertical de imobiliário. Pedro, já que é uma casa macroeconômica, né, em raiz, né, vamos falar um pouquinho do macro aí. O que que aconteceu desde o nosso último bate-papo aí, Pedro, na parte macroeconômica e que isso acaba afetando não só a parte imobiliária, né, mas a todos nós que estamos aqui neste país. Poxa, mudou bastante, né? Então, se você pegar falar um pouquinho de 2024, acho que 2024 você pode dividir ele em 3 pedaços. Um pedaço até primeiro trimestre, segundo trimestre, eu não vou me recordar aqui se foi maio, em que até ali você tinha uma expectativa muito positiva para o país, e o país, para ser honesto, como a gente reclama e tudo, mas cresceu bastante nesses últimos anos, de uma forma errada, sendo honesto, né? Mas o ano passado cresceu bem mais do que todo mundo imaginava, cresceu, se fala aí, as expectativas de 3,5% do PIB. Não tivemos esse número oficial, mas deve estar por aí. Então você tinha um número até maio, assim, a grande parte das pessoas aqui e lá fora acreditando que a gente teria um crescimento robusto, mas com uma contenção na questão da parte fiscal, né? Acho que o grande dilema fiscal do país, que eu acho que as pessoas não podem esquecer, às vezes falam, porque o superávit primário. Cara, tudo isso, no final, o que preocupa é a dívida. A gente tem muito mais dívida do que deveríamos e muito mais dívida do que países comparáveis do que o nosso. Então, quando a gente fala, olha, não pode é, ter que ter um superávit positivo, é tudo porque a dívida está chegando em níveis insustentáveis.
Então, se a dívida chega em níveis sustentáveis, você só tem dois jeitos e você não quer resolver tendo superávites positivos, você só tem mais duas outras alternativas, né? Uma é defaultar, que usualmente os países não fazem, né? De simplesmente chegar e falar, não vou pagar a dívida interna, ou deixar a inflação desvalorizar a dívida. Então a dívida acaba diminuindo ou para de crescer, então você gasta mais, a dívida cresce numa velocidade menor, para de crescer, ou às vezes até diminui, porque você deixa a inflação subir. E basicamente a inflação pega toda aquela parte de dívida que é prefixada, ela corrói aquele prefixado. Então quem fez investimento em prefixado ano passado, sei lá, 11, 12, que dava inflação mais 6, a 11 hoje dá inflação mais 5, inflação mais 4, significa que você está ganhando menos dinheiro. Então, até maio por ali, tinha-se uma conversa que iríamos ter um superávit primário, que a parte fiscal ia ser cumprida e que iríamos ter um maior controle da dívida, que no final é só isso, gente. O Brasil precisa controlar a dívida está chegando a níveis insustentáveis. E se ela chegar a níveis insustentáveis, a saída mais fácil é mais inflação, que a gente já viu que é trágico, né? A história do Brasil mostra aí a inflação é a máquina de gerar pobreza. Se você vê todas essas habitações aqui de níveis que não deveríamos ter no país, tudo isso é porque a inflação era alta. Então, acho isso muito ruim. Então, quando chegou ali em maio, tivemos a primeira quebra, em que o governo começou a falar, olha, não sei se a gente está muito preocupado com o crescimento da dívida, não. A gente vai continuar gastando. Aí já foi o primeiro chacoalhão, aí você vai ver que todo mundo começou a performar e os fundos imobiliários começaram também a performar mal. E aí depois nós tivemos o fatídico novembro, né? Então, de maio a novembro. Então tivemos um ano até maio muito otimista. Todo mundo performando, os investimentos de todo mundo indo bem. Chegamos de maio a novembro com o mar mais chacoalhado, né? Assim, aquela sensação de quem está andando no barco mareado, né? Você fica ali, você fala, pô, tá balançando muito. E aí em novembro, quando o governo falou, olha, nós vamos fazer um ajuste, deixou uma expectativa de que faria um ajuste, e depois não aconteceu. Esse suposto ajuste foi bem abaixo das expectativas que daria para controlar a inflação e a dívida. Então, com isso, você tivemos um novembro e um dezembro horroroso. Dezembro foi muito ruim. Então, agora, aparentemente, pelas últimas falas aí, tanto do presidente como do ministro, o ministro sempre falou, para ser honesto, também de Haddad sempre falou na parte fiscal, falando que o governo controlaria mais a parte fiscal. Então, isso explica um pouquinho porque o dólar se apreciou. Então, o efeito disso no fundo imobiliário foi muito ruim. Na maioria dos fundos imobiliários, na média da indústria, né? Eu acho até que a gente se saiu bem melhor do que a média, a gente se saiu melhor do que o IFIX. Depois eu posso explicar um pouquinho o porquê, mas a gente acabou se saindo bem melhor do que todos eles, mas porque a gente foi para um outro caminho, mas ainda assim, né, o mar está, como eu dei aquela explicação do mar chacoalhado, né, o mar que está balançando, o barco que está balançando, a gente também enfrentou esse mesmo mar chacoalhado. Nós saímos um pouco melhor, mas estávamos nesse mesmo ambiente. Então foi um ano, como você falou, começou de um jeito, mudou para outro e depois no final foi bem pior do que qualquer um pudesse esperar, né? Exatamente, ou seja, esse mar revolto ele gostou e continuou, né, até dezembro. E aí, Pedro, começamos, né, estamos gravando esse podcast em fevereiro, comecinho de fevereiro, mas janeiro pensamos, não, 2025, vamos ser né, vamos melhorar. Não, aí veio o veto presidencial e aí voltou todo aquele borbulho, vai tributar, os investidores, alguns sem esse conhecimento, acabaram misturando, achando que também iria para os dividendos, aí fica aquele temor,
como é que você viu esse mar voltando a ser revolto novamente, né, em janeiro de 2025? Eu acho que se eu tivesse que dar uma dica, obviamente eu não conheço ninguém do governo, mas se eu conhecesse, se eles me perguntassem o que é que eles deveriam fazer, eu falaria uma coisa bem simples, não ia falar nada da parte fiscal, eu só falei, parem de criar ruídos, pelo amor de Deus. Então, assim, a criação de ruído é um negócio que no ano passado ela foi constante, né? E você acaba assustando, né, na hora que você cria esse monte de ruído. E realmente foi um negócio bem complexo, porque era uma coisa que o Congresso já tinha votado isso, né, aparentemente num acordo com todo mundo. Então, os congressistas, quando você fala com ele, falam assim, a gente não votou isso, veio da nossa cabeça. Não, isso era um acordo feito com todo mundo. E aí vieram os vetos. Vetos que mudavam alguns pontos já aprovados da reforma. Foi uma surpresa, eu diria, inesperada. Acho que ninguém estava preparado para isso. E aí foi um negócio meio confuso também, quer dizer, se não bastasse um monte de ruído no ano passado, foi mais porque ficou aquele negócio, olha, eu não sei se FII de CRI vai entrar ou não, se vai ser só tijolo, aí depois, não, FII de CRI não vai entrar. Ah, não, se ficou pouco claro, a gente vai esclarecer. E aí o que a gente viu foi assim, a classe política mais a indústria imobiliária lutando contra isso tudo. Assim, tivemos, eu acho que até na liderança do deputado Arnaldo Jardim, que eu não conheço, mas vi uma live bem interessante dele, que ele falou, isso aí a gente não vai apoiar, e tiveram várias frentes, a frente do agro, a frente do empreendedorismo, a frente de serviços, assim, frentes parlamentares robustas que literalmente são muito significantes no Congresso, ameaçando derrubar esse veto. E aí voltou o governo dizendo, vamos sentar para conversar, talvez vamos esclarecer alguns pontos, tal. Então ficou essa espada aí para o futuro, para ser discutida. Se você me perguntar, eu acho que vai ser tudo derrubado. Eu acho que quando a gente conversa assim, e ouve o humor que roda no Congresso Nacional da derrubada desse veto. É óbvio que essas coisas podem mudar e tal, mas se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria na derrubada do veto. O governo precisa até entender um pouco que essa criação dos FIIs aqui não é uma jabuticaba brasileira. O Brasil tem várias jabuticabas tributárias, são honestas, né? Mas essa não é. Essa é uma tendência global. Se você olhar, a gente fala dos REITs nos Estados Unidos, mas pode escolher o país que você quiser. Pegue os asiáticos. Né? Se você achar que não, porque os Estados Unidos, eu quero outro lugar. Então, pega os europeus, pega os asiáticos. Todos criaram uma estrutura de REIT, né? Que aqui seriam os FIIs. Tem algumas diferenças aqui e todos dão isenção na cadeia. Então, eu sempre vi falar que a reforma ela ia acabar com jabuticabas brasileiras. O que o governo quer botar é criar uma nova. Falar, olha, não existe isso em lugar nenhum, deixa eu criar um negócio diferente. Então, eu acho que só seguindo o princípio da reforma, que é de simplificar, uma reforma muito bem feita, o governo trabalhou muito bem, está todo mundo de parabéns, o Congresso está muito de parabéns, porque eu realmente acho que essa reforma era muito necessária, e o jeito que a gente tributava era um jeito completamente diferente. Eu acho que eu ouvi alguém falar que só 6 países do mundo tributavam do jeito que o Brasil tributava, os outros 200 países faziam do jeito que nós vamos fazer da agora por diante. Mas aí, quando estava tudo bem, criaram a jabuticaba brasileira e resolveram ir na contramão do que acontece lá fora. Então, eu acho
que, por ser uma jabuticaba brasileira e pelo espírito da reforma, tanto do Congresso como do governo, era de eliminar essas jabuticabas, então essa que criaram aí com o fim do veto, ela vai ser eliminada. Eu diria, Pedro, que não é uma jabuticaba, eu acho que eles queriam criar uma jaca, né, algo bem mais brasileiro, né, e maior também, né, para causar. Mas brincadeiras à parte, de fato, eu acredito que, né, como você falou, tem-se uma bancada muito forte, que é, né, ali co-irmã, né, da parte imobiliária. Não acredito que isso, de fato, prospere. Como você falou, né, fora, na cadeia ele não é tributado, né? A tributação que existe, né, nos REITs, principalmente o americano, é a questão do imposto de renda na fonte, né? Ou seja, já é nos dividendos e não na cadeia em si, né? Na cadeia ele tem todo um arcabouço ali para justamente fortificar e com isso fortalecer, né, a parte imobiliária. Mas concordo com você. Agora você me deixou curiosa que você, apesar dessa turbulência, esse mar revolto, né, 2024, e começou 2025, né, querendo causar, mas você disse que o SPXS foi da contramão, né? Como que isso aconteceu? O que você estava vendo? Não, ele está revolto para cá e eu vou para essa ilha aqui que eu acho que vai ser melhor. Eu acho que a gente montou, André, uma estratégia. Assim, algumas tiveram. Nós não fomos os únicos, não, tá? Mas a gente fez uma aposta. A gente fez, a gente fez uma aposta macro que a gente está continuando até com outro FII, que não vai ser listado em bolsa, mas que nós estamos terminando de captar. Mas é uma aposta de que o financiamento imobiliário ele ia mudar substancialmente. Então, da forma que ele é feito, né? A gente fala, poxa, a poupança, que é o fundo tradicional do setor imobiliário, ele é um produto que os bancos odeiam e os investidores odeiam, porque ele é todo travado, ele é cheio de regras e é cheio de limites e ele atrapalha a gestão de ativos e passivos dos bancos. Né? Imagina você, o cara investe na poupança com liquidez diária e o banco chega a financiar até um apartamento com 30 anos. Imagine administrar é, esse ativo e passivo, né? Então é bem complexo. Aí o que, que os bancos fazem? Eles, se entra muito dinheiro, eles não emprestam muito, porque eles sabem que em algum momento pode ser que essa poupança seja resgatável e o empréstimo vai ficar lá por até 30 anos. Então, com isso em mente, a gente achou que ia acontecer no Brasil o que acontece no resto do mundo, que esse financiamento imobiliário ele ia sair dos bancos para os fundos. Eu acho que os bancos não vão reclamar muito, não, por causa desse. E, e no longo prazo, eu acho que é muito bom, porque hoje você tem muito pouco banco no Brasil. Você tem 3, 4, 5 bancos, sei lá, 6 financiando. É muito melhor. Acho que não chega a 6, não. Acho que deve ter uns 4. É muito melhor para o incorporador negociar com 100 fundos do que com 4 bancos, né? Com 100, 150. Então hoje o juro está alto, vai demorar um tempinho para ele sentir isso, mas no longo prazo isso funciona. Então a gente tomou a posição de aumentar a exposição em crise, ou seja, vamos fazer o financiamento imobiliário, porque tem um caminho aqui, tem um buraco na cadeia que está abrindo, ou seja, você está vendendo bem, o setor está indo bem, mas falta alguém para financiar, para ajudar a terminar a obra. Então a gente fez uma aposta em crise de término de obra, que naquele momento apresentavam spreads interessantes e viemos com essa aposta, aumentamos a exposição nisso, deixamos o fundo com uma parte significativa nesse segmento. E aí, como o ano passado foi um ano já de juros subindo alto, começando a sentir lentamente o aperto de crédito, porque o juro está subindo, vai ter um aperto monetário, o dinheiro fica mais caro. Então, a gente acabou conseguindo pegar spreads, começando a pegar spreads altos, e aí conseguindo subir, manter o dividendo do fundo.
Isso ainda não impactou ainda no dividendo, mas ao longo do prazo vai, porque à medida que o CDI suba e à medida que a inflação fique mais alta nos títulos, no caso dos títulos IPCA, isso demora um pouquinho, principalmente o título IPCA, para refletir no fundo, demora uns 2 meses, mas isso vai, né? O governo resolveu que a inflação vai ficar mais alta, os títulos IPCA vão render mais, não tem jeito. Os títulos em CDI, naturalmente, ele já, né? Porque eles pegam na veia a subida da Selic. Então isso ajudou. Então acho que isso foi o que mais ajudou a gente o ano passado, foi ter posicionado o fundo com exposição grande em CRIs e menos no resto, que a gente tinha uma carteira pequena de FII, ficamos com a carteira pequena de FII, tinha uma carteira pequena de ações. Ações foi muito mal o ano passado, então tanta parte de FII e de ações não foi bem, né? Mas a gente conseguiu compensar com os dividendos, né? Compensar nos dividendos a rentabilidade da carteira de CRIs. Então essa foi, eu acho que o que a gente fez no ano passado. Não investimos em tijolo, porque a gente achava que o juro alto ainda ia deixar tijolo difícil, mas eu estou começando a ficar animado com o tijolo. Então, se depois você quiser, eu posso discorrer sobre isso. Mas eu estou começando seletivamente a ficar achando que estamos próximo do fundo do poço. A gente nunca sabe quando vai ser o dia, né? Que vai ser o dia que vai ficar o dia mais baixo, tal, mas assim tem algumas coisas de tijolo que começam a ficar atraentes. Mas não tem no Mas, fundo hoje, não tem. mas era justamente isso, Pedro, que eu ia te perguntar, né? Você comentando que vocês foram mais para os CRIs, né? Ou seja, para a parte papel, né? Justamente ali por enxergar um potencial interessante em termos de necessidade, né, de capital. E tijolo, você, né, agora comentou que aquele momento não era interessante e agora 2025 começa a se tornar atraente, né? Mas que segmentos dentro do tijolo que você tem assim começado a observar em 2025? Tá. Eu acho que aqui eu vou falar que porque às vezes as pessoas confundem o que eu vou falar agora com assim, previsões de longo prazo. Então a gente vai mudar lá na frente, a gente vai mudar de opinião, porque tem coisas que agora eu não acho tão atraente, mas que lá na frente pode ficar, porque dependendo do preço ou da recuperação econômica. Então vou começar pelo que eu mais gosto. Então a gente tem aqui fundos de desenvolvimento logístico, a gente tem os fundos de desenvolvimento logístico têm ido bem, os nossos, né? Então, e aí a gente olha e fala, pô, se os nossos estão indo bem, devem ter outros que podem ir bem também. A gente focou a logística de última milha, então a gente olha, a gente viu que o preço do aluguel subiu na logística de última milha. Não necessariamente subiu nos galpões mais afastados dos grandes centros urbanos. Então, a gente gosta de desenvolvimento de logístico, porque os preços continuam subindo. Então, tem que olhar fundo por fundo. Eu gosto mais de comprar o ativo do que comprar a cota do fundo, mas para quem quiser comprar fundo, que não é o nosso caso de logístico, a dica é olha se o cara tem ativos próximo dos grandes centros urbanos, porque nestas regiões os preços de locação estão subindo. Se os preços de locação estão subindo, esse fundo vai gerar mais caixa e, portanto, vai gerar mais dividendo. Então, essa é a classe que hoje de tijolo que eu mais gosto, é logístico por isso, porque os preços continuam subindo, tem uma tese secular, como existe nessa do fim do CRI, né? Ou seja, assim como o banco está deixando de ser o maior fonte financiador e os fundos estão ganhando market share, no logístico, a logística está deixando de ser feita em lugares mais distantes e está vindo para lugares mais próximos. E quando ela vem essa mudança, tem uma demanda maior, logo o preço sobe. Então eu gosto disso. Eu estou começando a achar a tese de escritório bem interessante.
Essa tese, então, CRI e logístico são teses seculares, são teses que a gente acha que vai ficar aí por 5, 10 anos. Escritório é uma tese mais, pode ser, né? Uma tese mais oportunística, porque eu errei, nós erramos aqui bastante na pandemia, no timing, mas a gente acertou no fato, no que iria ocorrer. Então, a gente falou, olha, eu falei no auge da pandemia isso aí, em, sei lá, abril de 20, eu falei, olha, o setor de escritório vai voltar. E eu falei dos problemas do home office, que eram, eu via muito mais problemas do que, muito mais malefícios do que benefícios. E aí onde eu errei, obviamente, foi, eu falei, ó, isso aí vai com essa, em 2 anos, o pessoal vai começar a voltar para o escritório. E aí eu errei. O pessoal está voltando em 3, 3,5, 4. E aí aconteceu também o que eu imaginava, que as companhias elas começaram a redimensionar as suas operações para áreas de escritório menores, né? Elas fizeram uma coisa interessante. Elas diminuíram a quantidade de escritório, mas a quantidade que elas deixaram, que elas estavam ocupando, elas aumentaram um pouquinho a densidade, né? Desculpa, elas aumentaram a densidade. Então, se você tinha uma pessoa para cada 9, 10 metros quadrados, eles falaram, vamos deixar mais confortável, vamos botar 12, 13, 14, ou seja, ficou mais espaçado. Mas, no geral, ele precisava de menos área, porque ele deixou muita gente de home office, então os que iam tinham mais área disponível. E aí, em 2024, aconteceu um negócio, eu errei por um ano, mas aconteceu. Todo mundo, os CEOs das empresas, eu converso com vários deles, conheço vários deles, vários são meus amigos, eles simplesmente falam, Pedro, a gente errou. A gente diminuiu demais a nossa área de escritório, fizemos uma conta que muita gente ia ficar no home office, muita gente, muito mais gente que nós imaginávamos voltou. A gente quer manter a mesma densidade para não ficar aquele apertadinho que era antes de pandemia, né? Todo mundo grudadinho um do outro assim. Então deixamos, agora estamos trazendo todo mundo para o escritório. Então aconteceu um negócio que foi assim, um boom. Se você pegar as reportagens recentes de locação, 2024 foi sensacional. Sensacional o ano assim, de locação. E os preços começaram a subir. O que era isso? Era os CEOs das empresas falaram, vai voltar todo mundo, vai diminuir o home office. Você falou, mas não tem, eu devolvi a área. Então agora eu preciso de mais área. E aí quando ele fala, vou voltar todo mundo, para convencer todo mundo a voltar, ele vai falar, não, mas olha, não vai ser aquele escritório que você tinha. Vai ser um escritório mais espalhado, você vai ter mais área, você não vai ficar tão apertado. Então, vai ter menos gente, desculpa, por metro quadrado. Eu falei em aumentar a densidade, diminuir a densidade. E aí, na hora que você faz isso, você aumenta a demanda por área de escritório. Então, isso continuou em 24, começou em 24, vai continuar em 25, vai continuar em 26. Porque você não sai assim, eu devolvi metade da minha área, como tem casos aqui. E aí, depois no outro ano, você chega, não, agora eu quero a outra metade de volta. Essa área sumiu, alguém ocupou, quer dizer, agora ficou mais complexo você fazer isso de volta. Então, aí também tem uma tese não secular, mas oportunística, né? Ou seja, você vai ver um retorno aos escritórios, então, para quem quiser investir em FII de escritório, também recomendo olhar, porque tem FIIs de escritório que não tem ativos tão bons, ativos em áreas que são desejáveis, então isso aí vai continuar sofrendo. Tem áreas aí que tem vacância alta desde que eu comecei a trabalhar. Eu tinha e continua tendo, e provavelmente terá no futuro. Mas existe uma demanda crescente por escritório e os preços estão começando a subir em determinadas regiões. Então essa é a segunda categoria que eu gosto mais. Tem uma terceira categoria que eu vou falar só das que eu conheço, tá? Assim, eu tenho outras que eu não conheço, então não vou opinar sobre hotel porque eu não conheço. Conheço muito pouco o setor de saúde também, então se tiver FII de saúde eu conheço bem pouco.
não posso falar. Um dia até vou estudar, mas não os conheço, os FIIs de saúde. Então aí tem o shopping, né? Tem alguns de locação residencial. Esses de locação de residencial, eles sempre ficam ali, eles têm um desafio que eu acho que um dia eles vão ter que enfrentar, hoje estão enfrentando agora, que o concorrente dele, que são as pessoas físicas, elas topam alugar por um yield mais baixo, porque elas não querem retorno do capital. Elas não querem retorno sobre o capital. Eu falo, não preciso ganhar IPCA mais 10, IPCA mais 5, ou IPCA mais 10, IPCA mais 8. IPCA... Se eu ganhar a inflação, eu já estou feliz. Então, você competir contra esse cara, que é a pessoa física, que é o meu pai, meu avô, meus tios, todos que têm esses apartamentos e querem ganhar só a inflação, e os pais de todo mundo tem alguém na família que tem um imóvel e aluga residencial. Então, isso acaba, né? Você fala, pô, esse cara aqui quer ganhar inflação e eu quero inflação mais 8. Então, é uma luta para os FIIs de locação, mas um dia isso vai acabar, porque esse é o maior setor nos Estados Unidos. Um dia as pessoas vão começar a olhar e vai falar, a pessoa que tem uma pessoa física que tem um imóvel para alocar, vai parar e vai pensar assim, poxa, mas eu poderia ganhar mais, né? Eu não precisaria me contentar só em ganhar a inflação, dá para ganhar mais. E aí esse setor vai florescer. Então esse eu ainda não olharia muito por causa disso, né? Mas tem FIIs bons, tem FIIs com ativos bons. Tem que olhar aí se não tem crescimento na alocação, né? Não tem tanto crescimento na alocação como os outros falaram, que eu falei. Mas aí tem que olhar o preço do desconto. Como eu não olho muito, eles são ilíquidos, pode ser que eles sejam interessantes pelo preço que está hoje. Mas eu ainda não sei se tem subida de preço de locação. E aí o último, na minha preferência, mas não é que eu desgoste do setor, é só porque eu não estou conseguindo ver o upside, que é shopping, né? Então shopping, como vem o upside do shopping, né? Tem que vir de baixo, as locações têm que subir, né? Tem que acontecer duas coisas. Um, você conseguir subir o preço da locação e outro, o shopping vender mais, porque parte da receita vem do variável, né? Das vendas. Você ganha um percentual das vendas, você ganha um fixo e depois você ganha um percentual das vendas. E aí, eu tenho dúvidas se os shoppings que estão nos FIIs, né, não são shoppings que estão nas empresas, e aí eu vou falar porque eu prefiro comprar ação das empresas de shopping do que comprar cotas dos FIIs de shopping. Porque eu tenho dúvida se você consegue subir a locação. Porque para você subir a locação, seu locatário tem que conseguir pagar, né? É uma definição. E quando eu olho o varejista, eu não sei se ele consegue pagar mais do que ele paga hoje. Quando você olha, o varejista enfrentou situações dramáticas na pandemia, né? Fechou tudo, o cara não tinha receita. Então, os aluguéis que estavam lá, eles foram postergados. Então, ele conseguiu ali, teve 20 uma tragédia, 21 muito ruim, 22 começou a melhorar, 23 começou a ficar bom, ele conseguiu pagar aquele passado daquelas dívidas de locação do passado. 24 aí 24 tirou a cabeça fora d'água. Aí vem os juros e vai para a estratosfera. Então, eu não sei se esse varejista ele tem capacidade de pagar mais do que você cobra dele hoje. Eu suspeito que em 25 o fluxo de caixa dele vai estar bem apertado e, portanto, subidas de preço de locação serão difíceis. Então, o shopping hoje eu deixo lá na minha preferência em último, só por esse motivo. Eu acho que à medida que você tiver uma sinalização de uma queda de juros, tal, que a gente tiver uma curva de juros mais inclinada, né? Assim, tudo bem, a Selic é 14, 25, 15, 25 e tal, mas lá na frente a curva futura mostra uma queda. Aí sim, eu acho que aí talvez valha a pena olhar shopping. Mas hoje eu tenho essa certa preocupação que o locatário não consiga pagar mais, portanto não vai gerar mais caixa. Logo,
não tem crescimento. Então eu botaria nessa ordem. Primeiro o CRI, né? Depois logístico, depois escritório, depois residencial e por último shopping. Eu fiquei agora curiosa para diferenciar o que tem de upside em relação às ações, né, de shopping em relação aos fundos imobiliários de shopping. Qual que é a diferença? Tá. Os fundos imobiliários têm uma vantagem tributária, né? Ponto. Então isso aí já seria uma vantagem dos fundos imobiliários. Mas por outro lado, os shoppings que estão nas empresas são muito melhores do que os shoppings que estão nos fundos imobiliários. Então, nesse cenário de tentar subir locação, e eu acho que os que conseguirão, assim, na média vai ser bem, eu acho que vai ser difícil, tá? Não vai ser fácil. Mas se tem alguém que vai conseguir, são quem tem os melhores ativos. E aí, as empresas de shopping, elas estão muito mais descontadas do que os fundos de shoppings, mas elas têm os melhores ativos. O que, na minha cabeça, se tiver condição de subir aluguel, vão ser dessas empresas e não desses FIIs. Tô falando na média, tá, gente? Então pode ser que alguns você fale, mas tem aquele FII que tem aquele ativo. Tô falando na média, eu prefiro as empresas hoje do que os FIIs. Assim, os Não, bem ativos são muito interessante. melhores da empresa do que os que estão nos FIIs. Não é que os FIIs são ruins, não, é que os das empresas são muito bons. E as empresas brasileiras de shopping, elas estão entre as melhores do mundo. Eu até diria que elas são as melhores do mundo. Elas já transformaram o shopping aqui no Brasil, o shopping do futuro. Então, quando você olha o que os americanos estão falando lá, você fala, putz, o Multiplan faz isso há 10 anos. A Iguatemi faz isso há 10 anos. A Alo faz isso há 10 anos. Então, às vezes a gente vê lá, vai visitar shopping nos Estados Unidos, lê notícia que o cara vai fazer isso porque agora está dando certo. Eu falei, puta. E em alguns momentos também os gringos vieram no Brasil para aprender aqui, tá? Já teve gringo que veio olhar e falar, poxa, eu veio aqui. Quando veio olha, fala, pô, mas é isso aqui que vai ser, não é o que a gente faz lá. Pô, ainda bem que pelo menos tem alguma coisa que a gente não, a gente está anos-luz, né, à frente, né, dos americanos. Ah, não, tem Assim várias como, outras coisas. assim como o próprio sistema bancário, né, Muito brasileiro, melhor, muito, muito melhor, né? muito melhor. O sistema bancário brasileiro é muito melhor que o americano. E tem algumas coisas que a gente está copiando eles e está ficando bom também, muito bom. A lei de falência, a lei de recuperação judicial é muito boa. Pedro, em relação, você falou nessa questão de, como que eu posso dizer, esses segmentos, né? E você falou de lajes corporativas, né? E volta e meia no podcast eu sempre trago alguém para conversar sobre lajes e até mesmo analistas, né? Falando, olha, a coisa vai acontecer, a coisa vai acontecer e naquele momento não acontecia. E 2024, agora 2025, né? Tem até uma corretora aí, né? Famosa que alocou, né? Um espaço bem maior, né, numa região ali muito próxima às mais badaladas, mais próxima, né, e que mostrando que realmente vai voltar e a coisa vai acontecer, né, e não se vê isso na tela, né, Pedro? É meio que um descasamento do que está acontecendo na economia real, no imobiliário real, em relação ao, ao que está acontecendo na tela, né? Tá certo, teve esse mar revolto, né, ali que a gente comentou, mas tem alguns segmentos que não se vê, né, esse crescimento. Como é que você observa isso também? André, eu acho que tem algumas explicações. A primeira é que não faz muito tempo, aliás, faz alguns dias, o governo captava a NTNB mais 8. Assim, eu juro, eu não me lembrava. Aconteceu no passado. Eu tô trabalhando há 30 anos, há 20 no imobiliário, mais de 30, mais de 20 no imobiliário, que eu não vi um juro real de 8%. Não me lembro.
Então, na época, assim, deve ter acontecido, mas, pô, para eu não me lembrar é porque realmente. Então, você tinha um juro real de 8 que simplesmente destruía os ativos imobiliários. Isso já voltou um pouco. Então, eu acho que essa é uma primeira explicação e é a maior de todas. A segunda explicação é que também você tem um número pequeno de fundos imobiliários de escritório que tem ativos de qualidade, assim, que ativos que eram os mais procurados nessa retomada. Então, eles não refletiram muito isso. Então, você ainda tem muito. eh, Você tem poucos fundos imobiliários com ativo AAA em regiões que viu essa demanda toda e viu essa subida de preço. Mas ela aconteceu, tá? Então, assim, e agora e aí como não dá mais, ou começa a ficar caro, ou não dá mais porque você não tem área e tal, nessas regiões mais bem procuradas, você vai ver se espalhando por outras regiões. Então, daqui a um pouquinho, você vai ver isso nos fundos imobiliários, nos ativos dos fundos imobiliários que não têm esses melhores ativos, que têm ativos de, de classe, não vou dizer que é pior, nem, quer dizer, é pior do que os melhores, né, mas não quer dizer que são ruins, mas ele é uma classificação pior. Então, aí está começando a chegar lá. Em 2025 vai começar a chegar lá. E aí eles que têm vacância alta, ou aluguel muito baixo, vão começar. A primeira coisa que acontece é você começar a alocar essas áreas num preço ainda baixo. Você já começa a ver isso. Então melhora o dividendo, porque aquele prédio não estava rendendo, não estava 100% alugado, então tinha uma parte que estava vaga, então o dividendo era baixo, então vai começar a ter dividendos mais altos. Então eu suspeito que então esses dois são, para mim, são os dois principais pontos. Um é a NTNB de 8, que era realmente a níveis surreais, e dois, que está começando a chegar. Então, mais para frente, você vai ver esses fundos andarem só por estarem locando mais a área. Nem subida de preço, não é que eu acho que eles vão conseguir subir preço, não, mas só de diminuir vacância já vai começar a subir o dividendo. Então, acho que essas são as duas principais explicações assim que eu vejo porque esses fundos não andaram ainda, mas andarão, eu acho. Ou seja, uma hora vai convergir, né, a economia real com o preço em tela. Pedro, o SPXS, ele pode investir em imóveis reais também, né? Não que os outros não sejam reais, né? Mas imóvel físico, melhor dizendo. Sim, 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 pode. Ele sempre luta com o tamanho, né? Que ele não vai conseguir investir em transações muito gigantes, não sozinho, né? Teria que fazer com outros fundos, ou nossos, ou de terceiros. Mas sim, eu acho que esse, inclusive, vai ser um movimento mais para frente, André. A gente não fez porque a gente achou que tinha coisa melhor para fazer no momento. Mas a gente acompanha, até porque a gente tem outros fundos que investem nesses segmentos aí. E a gente acompanha. E o bom de você estar com um gestor que faz tudo, né? Que a gente faz tudo aqui, eu e outros gestores aqui, a gente tenta fazer. Tem fundos temáticos, mas tem fundos como as pesquisações que eles são agnósticos, eles podem investir em tudo. É que a gente acompanha o que está acontecendo nos outros mercados. E aí você fala, putz, o mercado logístico ali, pô, tá bom naquela região, por aquele preço muito bom, excelente, melhor preço jamais visto. Então isso aí tem um futuro, talvez tenha um mercado aí, vamos ver se acha outra coisa interessante. Aí o SPXS 11 entraria dentro dessa, ou mesma coisa, mercado de escritório, que não é uma tese secular, mas é uma tese oportunística, né? Que olhar lá e falar, pô, isso aqui tá vazio, mas vai encher, ou esse preço tá barato, vai subir. Não bateu ainda na economia real, mas vai bater, porque a gente está acompanhando, a gente está ali no dia a dia, a gente faz pesquisa mensal de escritório.
Então a gente olha ali e fala, pô, essa região aqui tá começando aí, fulano tá indo para tal lugar, que preço, tal. Aí começa a ver, e aí uma hora a gente vai investir em tijolo também. Ou seja, é um movimento, natural, né. Você falou, em comparação ali, né, em imóveis reais, mas e como é que o SPX hoje ele se posiciona em relação a outros pares do mercado, né, que como é um segmento de muita estratégia, é algo novo, né, está começando a crescer, como é que ele está se posicionando no mercado? Tá, não, a gente tenta como gestor, como braço aqui, né, da SPX Capital, eh, a gente tenta desde o início, quando a gente foi montar isso aqui, eu tive que montar uma estratégia, um planejamento estratégico, falei: "Pô, o que que a gente vai fazer diferente das outras gestoras, em geral?". Aí eu falei: "Pô, tem uma coisa que dá para fazer diferente, que é trazer um viés macroeconômico para o mercado imobiliário". Eu sempre achei, continuo achando, e minha tese só se fortalece, que 80% do retorno imobiliário vem da macroeconomia e 20 vem de onde você comprou o terreno, quem foi o arquiteto que você fez, quem foi a construtora que construiu, quem foi a corretora que fez as vendas. É meio frustrante dizer isso para o pessoal do setor imobiliário, para o geral do imobiliário, que ele fala: "Porra, não é possível, você está falando que tudo que eu faço é 20% do retorno e o que você faz é 80%". Eu falei: tanto é que a gente só falou aqui de macroeconomia, né, a gente falou: "Olha, o que que, pô, por que não anda o mercado de escritório?". Eu falei: "Porque o NTNB de 8, eu acho que não vai andar". Então, o que é que vai, por exemplo, nos próximos 12 meses, eu vou pegar o mercado de escritório que vai facilitar mais. O que que vai pegar o que que vai ser o principal motor de um valuation de um prédio de escritório que eu compre agora? Vai ser o tipo do prédio ou o fechamento dos juros? Eu te garanto, 80% do fechamento dos juros. Porque a gente discutiu aqui vários coisas boas que tem aí que não, não andam. Que não andam por causa dos juros. Eu falo: "Pô, o prédio é bonito, o prédio está bem ocupado, o aluguel está subindo". Nós falamos aqui, o aluguel está subindo e não anda. Então o que vai. Então é frustrante você falar para um cara que ele falou: "Mas eu comprei o melhor terreno". Eu falei: "Poxa, beleza, valeu". Não é que a gente vai esquecer os 20%, não. A gente gasta muito tempo com os 20%. Eu visito, hoje de manhã eu passei a manhã visitando obras que a gente está financiando, tudo. Então, a gente gasta muito tempo com isso, mas isso é 20%. Então, o que eu pensei, eu falei: "Olha, eu vou tentar posicionar esse negócio como um play macro. Eu vou pegar a experiência do time, que é imobiliário, a gente conhece, a gente vive e tal. Era isso que eu fiz nas empresas que eu toquei, vou continuar fazendo. E isso a gente faz no SPXS11. Então, quando você vê 75%, até mais um pouco agora, do SPXS11 de INCRI, é, tem uma tese secular que eu falei que é macro, né, que é o dinheiro, financiamento saindo dos bancos e indo para os fundos. Então, não é o terreno, eu olho lá o terreno, tudo, mas é uma tese macro. O dinheiro sai dos bancos e vai para os fundos. Aconteceu no mundo todo, então a gente vem do macro. Aí a gente fala: "Pô, o dinheiro vem dos bancos, está indo para o fundo". Tem essa tese aqui. O juro vai ficar alto. A SPX apostou que o juro ia subir o ano passado e subiu. O que é que você consegue sobreviver no setor imobiliário com juros altos? Dívida. É a única coisa que pode performar decentemente. Você pode errar aqui, vai errar ali, vai ter sempre um erro, pode ser que o que você tinha em NTNB, em NTNB+, você perca um pouquinho porque abriu a curva, mas o que performou melhor foi dívida. Então a gente olhou, olha, olhando o macro, tem uma tese secular de, de mudança de para onde está indo o dinheiro, o financiamento. Mas viver juros altos, porque os meus pares aqui na SPX, meus sócios falam: "O juro vai ser alto". O único jeito de eu sobreviver e não morrer na praia é dívida. E assim foi feito. Então a gente botou, entupiu o fundo de 80% de dívida. É, Então, quando você pergunta como é que esse fundo se diferencia dos outros, ele é um fundo muito estratégico, que ele pode fazer tudo, inclusive tijolo, como você falou. É,
Mas o que ele olha muito ele vem ele é top-down, né? Como diz o americano, ele vai de cima para baixo e não de baixo para cima. Tem valor de baixo para cima também, gente, não estou desfazendo, não. E eu também não quero dizer que os 20% não é relevante, tanto é que eu gasto muito tempo. Mas onde eu acho que diferencia é esse olhar macro, e essa capacidade que essa casa tem aqui de gerar muita informação. Isso é muito valor. Acho que está funcionando por enquanto. Ou seja, dados e, né, unido à macroeconomia, eles são um diferencial que vai ali apontar um direcionamento para onde as coisas devem caminhar, né, Pedro? Eu acho que é assim que a gente tenta se diferenciar. E os desafios para 2025? O que que você já está enxergando aí? Nossa, tem um monte, André, e o que eu tenho mais medo são os que eu não estou enxergando. Então, tipo, a gente falou aqui no início de 2024, e eu acho que a gente falou lá no final de 23, ali, sei lá. Puta, todo mundo tava muito animado com 24, inclusive eu. E aí teve aquelas coisas que eu contei aqui que não tava na conta de ninguém, nem na minha, inclusive. Então, os desafios para 2025, olhando, eu vou falar do macro, depois eu falo do micro. No macro é que a gente continua com essa parte fiscal que está aí, né? Está dada, a dívida pública só cresce e, e o jeito dela não crescer menos é com inflação. Então o governo vai ter que lidar com essa inflação mais alta. A boa notícia é que parece que a população brasileira não gosta de inflação alta mesmo, como a gente sempre falou. Eu sempre falo isso aqui dentro. O brasileiro tem pouca tolerância à inflação mais alta. Então, quando a inflação mais alta ela sobe, a popularidade cai de quem está no poder, quem quer que seja. Então, isso já aconteceu. A popularidade de quem está no poder caiu muito e rapidamente. Por uma inflaçãozinha mais alta, não foi nem. Foi só de alimentos. Calma que vem mais inflação por aí. É, Então, eu acho que o desafio é essa parte fiscal, que ela é um desafio grande. A gente deve enfrentar uma recessãozinha no segundo semestre, terceiro e quarto trimestre, tem uma probabilidade alta. Então isso vai trazer um dissaborzinho assim. E infelizmente foi antecipada uma eleição de 26 para 25. Normalmente a eleição você discute 25, normalmente é um ano que você nem discute a eleição. Um ano antes você não discute e você começa a discutir no ano da eleição, a tal ponto que ficam fazendo pesquisas de eleitoral com 2 anos de antecedência que não valem nada, né? Você vai olhar depois lá na frente e vai falar, nossa, ninguém que está aqui era candidato na época que você foi feita a pesquisa e tal. Tudo muda depois. Então tem esses desafios macros. Eu acho que a eleição antecipada, é, a parte fiscal e inflação. No setor imobiliário, como você vai ter uma desaceleração, uma recessão, é, e com juro alto, você deve ter menos velocidade de vendas no residencial, talvez menos lançamento. Então você deve ter uma desaceleração relativamente grande, o que de uma certa forma é até saudável, tá? Assim, estava muito apertado o setor aqui como um todo. Então eu acho que vai ser um desafio na dívida, com esse nível de juros, evitar problemas, né? Porque com 14, 15 de juros sempre pode aparecer problemas de crédito, né? Então tem que ser bastante diligente nessa parte. Então esse é um desafio do setor como um todo. E todo mundo se ajustar a uma desaceleração. Então o setor como um todo que está crescendo vai ter que falar, peraí, calma, vamos dar uma arrumada aqui, porque desemprego está muito baixo, o salário está crescendo, o custo de construção está crescendo, isso está inviabilizando o projeto. Então vamos dar uma arrumada aqui, para depois voltar a crescer lá na frente. Então eu acho que no setor como um todo vão ter essa arrumada aí de recessão do segundo semestre com juro alto, com desaceleração de lançamentos, com diminuição de crescimento de vendas em shoppings. Isso tudo deve dar um arrefecimento no crescimento como um todo. E aí, na hora que você dá
A gente, lá na Bahia a gente chama de freio de arrumação, não sei se aqui em São Paulo usa o mesmo termo, mas lá na minha terra é freio de arrumação. Quando você vê no ônibus assim, tá muito cheio, o motorista dá aquele freio para poder ajeitar todo mundo. Só que numa dessa pode cair alguém, né? Então, fazendo essa mesma analogia com esse freio de arrumação que vai acontecer, se preocupar que vai cair alguém nessa. Eu não sei quem é, não faço a mínima ideia. Vai cair alguém na economia. Assim, vamos ter aumentos de. Podemos ter aumento de recuperação judicial. O ano passado já teve bastante. Com o crescimento econômico já teve bastante aumento de recuperação judicial. Esse ano pode ter também. E todo mundo vai ter que trabalhar com seus negócios menores, né? Porque já que você vai desacelerar, vai ficar menor. Então eu vejo esse como os desafios que a gente consegue enxergar. Se a gente conversar no ano que vem, a gente pode fazer uma retrospectiva, vai ser tudo diferente, né? Vai aparecer outros que a gente nem previa e que no meio do caminho. Mas esses são, eu acho, os principais. E há sempre aquela esperança, né, Pedro, que o que você está enxergando realmente não aconteça, né? É, não, tem um desafio, por exemplo, você tocou no desafio que hoje eu acredito que não vai acontecer, mas ele pode acontecer. Eu acho que esse veto vai ser derrubado. Né? Hoje estamos Uhum. todos trabalhando que esse veto seja derrubado e eu espero que o governo tenha assim, a O bom consciência senso. que o bom senso que assim, esse veto tem que ser derrubado. Mas vai que alguém inventa uma outra coisa aí no meio do caminho que nós não estamos vendo aqui, não estamos prevendo. Mas Não, Pedro, não, hoje não, esse veto, não dá ideia, Pedro. não, sei lá, né? Hoje eu acredito firmemente que esse veto vai ser derrubado, mas eu não controlo, né? Então é só uma crença. Quem dera se controlássemos, né? Nem ele É, existiria, né, Pedro? não, já teria sido como foi votado pelo Congresso. Ele É, nem existia. exatamente. O Congresso Deixaria quieto. deixaria quieto. Maravilha. Pedro, mais uma vez, gostaria muitíssimo de te agradecer esse super bate-papo aí. Gosto muito de conversar contigo, principalmente para trazer esses aspectos macroeconômicos que eu também acredito serem importantíssimos estar ali na análise, na hora de você fazer e fazer projeções, enfim. Entender mesmo o que está acontecendo naquele momento e o que pode afetar dali para frente. Gostaria então que você deixasse as suas considerações finais e as mídias sociais aí para o pessoal também conhecer um pouquinho mais da casa e também do fundo. Não, joia. Bom, primeiro, obrigado a todos aí que assistiram esse vídeo. Acho que minhas considerações finais é que o setor de fundos, para o setor imobiliário e os FIIs, mais especificamente, eles têm uma avenida de crescimento. Esse negócio vai crescer exponencialmente nos próximos 10 anos. Hoje a gente tem 2,5 milhões de investidores, né, de FIIs. Eu acho que dobrar em 5 anos é fácil. Eu acho que vai chegar em 5 milhões fácil. Eu acho que em 10 anos a gente pode ter 7, 8, 9, 10 milhões de investidores. Essa tendência não volta mais. Tem avenidas de crescimento, como eu falei aqui, seja no logístico, mudança de fazer logística, tem avenida de crescimento no residencial, nos CRIs, o financiamento sair na mão dos bancos, tem avenida de crescimento no residencial de alocação, as pessoas físicas vão começar a perceber que dá para ganhar mais dinheiro do que elas estão fazendo. Em 5, 10 anos isso tem. Os shoppings vão se recuperar, o escritório, nós estamos vendo um boom que eu não, assim, disseram que foi o segundo melhor ano. Então, assim, segundo melhor ano da história, é um ano espetacular o ano passado, e teremos 25. Então, tem várias avenidas de crescimento aí no setor imobiliário e nos FIIs. Hoje o investidor pode estar um pouquinho machucado com a queda, mas sabe que esse é um veículo em 5 a 10 anos, ele é transformacional e eu acho que vai ser uma avenida de crescimento muito interessante no longo prazo. A gente tem o nosso site, né? spxcapital.com. Lá tem coisas da SPX como um todo. E como eu sou pouquíssimo ativo, para não dizer nulo, em redes sociais, eu acabo não conhecendo as redes sociais da SPX, mas a gente bota aí, a gente passa para você e a gente bota o link aí para que as pessoas possam acessar.
Maravilha. Eu sou um dinossauro, Mas André. Eu ainda eu fiquei na é que era paleozoica. é um macro consome muito tempo, Pedro. Fale assim, É, Pedro. Ainda mais no Brasil, né, que nunca para. Então, é, as realmente, não pessoas dá às vezes tempo. a gente no Brasil tem uma última coisa aqui para a gente se animar. A gente no Brasil, o Brasil que existe hoje, ele é muito melhor do que o Brasil que eu cresci. O Brasil evoluiu muito. Eu sou nordestino e eu andava no interior do Nordeste. Se você andar lá, o Brasil melhorou muito. É, a única coisa que a gente precisa saber quando a gente estiver investindo, eu também preciso saber, e eu tenho que ficar me lembrando toda hora, é que o Brasil tem crescido mais do que os seus pares nos últimos 5 anos. Então, isso parte por causa do fiscal, mas parte por outras coisas, cresceu também por outras coisas. Mas a gente não pode esquecer que o Brasil é volátil. Então, quando a gente estiver investindo aqui, vamos nos acostumar com a volatilidade e saber que é volátil. Então, no longo prazo, o mercado de FII é muito bom. Mas o Brasil é volátil. Então, em sabendo disso, a gente se acostuma a falar, no TNB de 8, falou, beleza, vai voltar. É só a É, volatilidade. exatamente. Ele vai, mas ele volta. Eu acho que está perto, Mara, tá, de voltar, mas tudo bem. Tá num momento parecido, me tá, parece no, bom. tá, tá, no, tá ali, quase no time, né, Pedro? Que eu analiso, eu gosto de fazer sempre uma aposta assimétrica, né? Eu falo, quanto tem para ganhar e quanto tem para perder? Eu falei, 8, quanto tem para perder? Ah, tem espaço para subir muito mais? Eu acho que não. Porque depois de 8 é inflação. O que vai subir é a inflação a rodo, mas o spread não vai passar de 8. E quanto tem para ganhar? Pô, tem de 8 para até 4, 5. Então eu acho que tem muito para ganhar e pouco para perder agora. Maravilha. Pedro, mais uma vez, muito obrigada. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fim. Não deixe de nos seguir aí no YouTube, né? Se inscrever no YouTube e também nas principais plataformas de streaming. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.